Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, do verso 8 ao verso 15. Amém? Colossenses 3, vamos ler do verso 8 ao verso 15. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Amém. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós queremos louvar ao seu nome precioso, porque o Senhor tão misericordiosamente nos tem chamado para crer na sua palavra, Pai. Nós que não éramos nada e ainda não somos, nós que somos o pó da terra, mas o Senhor quis fazer refletir através de nós que somos o barro, através de nós que viemos da lama, a sua misericórdia, Pai, e a sua beleza, expressar a sua imagem, Pai, fazer-nos um reflexo, e para que o Senhor seja reconhecido como o grande, o único, digno de ser adorado, de ser glorificado. Nós te louvamos, Pai, porque esse privilégio nós alcançamos por graça, não porque nós somos alguma coisa, nem porque alguma vez, Senhor, ó Deus, poderemos ser algo além do que o Senhor viu que devemos ser, que é, Senhor, seus filhos e filhas, vivendo a sua palavra e recebendo o seu amor, Pai. Seja a nossa porção nesta noite, com fé na sua palavra, pois te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, Deus abençoe. Deus abençoe também os irmãos conectados conosco pela internet. Nós estávamos tentando ver se conseguíamos transmitir pelo YouTube em simultâneo, mas não conseguimos. Então vamos transmitir direto aqui só pelo Face, e mais tarde, nós vamos poder então fazer um upload, carregar aí o vídeo para o YouTube, para ajudar os irmãos que visitam a nossa página aí, que tem estado parada, mas pelo menos o Facebook, os irmãos vão acompanhando de vez em quando, e principalmente quem não está perto e quer seguir o que é pregado aqui no nosso tabernáculo. Graças a Deus. Então estou feliz de estar aqui no tabernáculo, mais uma noite em que podemos falar um pouquinho sobre o essencial. Difícil é sempre falar sobre o essencial,
na maior parte das vezes, muitos programas acabam tirando o foco daquilo que deve ser enfatizado no tempo em que nós estamos vivendo. E nós temos que ter atenção, porque há um programa de Deus e há sempre um programa do homem interferindo com o que Deus tem. E o programa de Deus é você receber a sua palavra do dia, a palavra revelada. O programa do homem é promover ministérios, promover homens, promover sinais que se colocam à frente da palavra. E o irmão Branham, ele é claro em mostrar isso na Bíblia, que Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Nós temos que observar que não há nenhum sinal hoje que você possa ouvir que aconteceu isso ou aquilo e que isso esteja acima da palavra. O último sinal para a igreja foi Deus mesmo, quando ele veio na forma de um homem, nos dias de Abraão. Um homem compôs suas vestes, que Abraão o chamou de Elohim. E esse era o próprio Deus, Deus vestido de uma carne, Deus em carne humana. Aquele foi o último sinal para a igreja. Veja que o mundo, você vai ouvir de guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes e várias questões, geográficas, como essas grandes ocorrências que são a Terra exatamente entrando em colapso, provando que ela está passando por dores de parto para dar à luz a uma nova terra. Então, sempre que há uma nova vida chegando, você vê que vem esses tremores, vem essas agitações, vem esses problemas, que isso não deve desencorajar ninguém. Os problemas, as circunstâncias que nós muitas das vezes atravessamos, nós não conseguimos pensar que é Deus chegando, Deus trazendo algo melhor para nós. Então, quando vem o filho, primeiro vem o medo, vem a angústia do parto, Nós que temos crianças sabemos exatamente a experiência que as nossas esposas passam quando elas têm que trazer ao mundo uma criança, e por vezes você vê que ela fica em desespero, porque sabe que chegou a sua hora. Jesus falou sobre isso, que a mulher, quando chega a sua hora de dar à luz, ela entra em desespero. Mas depois de dar à luz àquela criança, ela já não tem mais tristeza, ela se esquece e se alegra por ter trazido uma criança ao mundo. Então a igreja, quando Jesus estava perto da morte, veja que a igreja andou triste, andou cabisbaixa, mas quando ele ressuscitou, então eles tiveram alegria. Mas a verdadeira alegria espiritual foi quando eles receberam o Espírito Santo. Aquele foi o gozo do Senhor. Eles perceberam na realidade o que eles apenas faziam ideia. Quando Jesus abriu-lhes o entendimento, eles compreenderam certas escrituras. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram participantes da Escritura. Eles começaram a perceber o reino, porque já podiam ver a palavra, entende? Eles já podiam entender. O irmão Branham diz que ver é entender. Então nós temos que ver estas realidades infalíveis de Deus na era em que nós vivemos, das promessas que Deus tem para o dia em que nós estamos, e lembrar sempre que Deus só trata com gente pequena. Deus, Ele deseja que nós sejamos como cordeiros. Eu pensei em falar sobre revestidos de humildade. O irmão Branham pregou humilha-te. E imagina, e ele, não vou tocar nessa mensagem, mas se você escutar, como de tempo em tempo a gente sempre volta a ouvir essa mensagem, tão rica, e é uma mensagem muito profunda. E quando você toma essa expressão humilhar, na verdade se curvar a algo, é sujeitar-se. A Bíblia diz que nós temos que humilhar-nos perante a potente mão de Deus. Muitas das vezes o homem com outro homem igual simula uma humildade, mas Deus, o qual perscruta os corações, Ele sabe o que nós somos, sabe? Deus quer genuína humildade. Deus quer que sejamos cordeiros. Deus quer que nos deixemos guiar pela sua palavra. E a palavra não volta para Deus vazia. A palavra não falha. A palavra é o absoluto. A palavra é Deus mesmo. E a única forma de Deus nos abençoar é se nós formos verdadeiramente humildes. Humildes para receber
a sua condução, a sua liderança. Porque quando somos conduzidos pelo Senhor, somos amparados por Ele. Ele é o bom pastor. O que o pastor faz? Ele protege o seu rebanho. Jesus disse que Ele é o bom pastor e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia. O difícil para nós é reconhecermos que Deus é o pastor. Deus é o verdadeiro líder. Se um líder, se uma pessoa que esteja tentando conduzir outros a Cristo, não pode verdadeiramente apresentar àquelas pessoas a palavra, de que adianta você até mesmo ter o nome de pastor? De que adianta nós termos nomes de mestres? O nosso juízo será mais duro. E Jesus disse que, ai de vós, não é? Falando para os mestres, ai de vós, falou para quem? Para fariseus. O que eram os fariseus? Eram pessoas que pensavam uma coisa e diziam outra coisa. Eram atores. Eles chamavam a Jesus bom mestre, mas ele chamava Jesus de bom, mas desejava algo diferente para Jesus. Então Deus não aceita um louvor apenas dos lábios. Deus não aceita que nós mencionemos algo sem que a gente sinta aquilo. Você primeiro tem que sentir daquela forma, senão você estará apenas representando algo. Quando Deus fala sobre humildade, Ele foi o exemplo de humildade. O próprio Deus foi o exemplo de humildade. Todo grande homem que Deus teve que primeiramente se fazer nada. Teve que se tornar nada para que Deus pudesse fazer algo através dele. Então nós não somos algo importante. Quando nós julgamos que nós faremos algo importante, você pode fazer da economia de Deus algo que seja impactante, mas não porque você julga ser algo ou alguém. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Cristo é um cordeiro, certo? E Ele quer que nós sejamos cordeiros. Você diz, sim, mas Ele converteu em leão. Claro que Ele converteu. No tempo da abertura dos selos, Ele não é mais mediador. Nós aprendemos isso. Ele tornou-se leão. Porém, veja como Ele trata com os seus filhinhos. Ele deseja que nós sejamos cordeiros à palavra. Ele deseja que nós sejamos submissos à revelação. Então a natureza que a noiva tem, a qual roga pelos seus detratores, como Estevão, na altura de sua opressão e morte, e ele rogava pelos seus detratores, dizia, Pai, perdoa-lhes. Irmão Branco diz, esse aqui é o espírito da noiva. O espírito da noiva não é buscar vingança contra aqueles que a prejudicam. Cada membro da noiva, por isso o Senhor Jesus, Ele disse, vocês têm que perdoar quando estiveres orando, se tiver algo contra alguém, para que o vosso Pai também vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, recebermos perdão está ligado ao darmos perdão. Quando você dá o perdão para alguém que te prejudica, que te machuca, alguém que te difama, alguém que te calunia, alguém que te persegue, alguém que te injuria, alguém que te prejudica de alguma forma, e você pode perdoar. Agora é claro que perdoar não é esquecer, não é ter amnésia, mas perdoar é aceitar o fato de que você não pode mudar esta pessoa, porém você também não vai viver com amargura pelo que essa pessoa lhe fez, que você deseja que essa pessoa se corrija, que ela se cure, porém você tem que seguir em frente, você tem que perdoar, você tem que voltar a lidar com estas pessoas, se possível, porque Jesus chega a dizer, se possível, Paulo, o Espírito de Jesus em Paulo chega a dizer, se possível, e o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então tem vezes que você não consegue mais ter paz com este. Quando digo paz, é socializar, ter companheirismo, é porque há alguma coisa que bloqueia. Até o próprio Malbrando, ele fala isso na mensagem Amor Divino, que há muitas das vezes que você ama alguém, você ama um irmão, ama uma irmã, ama uma família, você ama as pessoas, mas há algo em torno delas, há algo que te impede de ter companheirismo, porque há alguma coisa que afasta. Quando aquele espírito já não é mais dócil, já não é amável, então aquilo cria uma atmosfera que te afasta. E irmão Branco está falando isso num contexto humano. Você sente assim para com seu semelhante, porque nós somos criadores de atmosfera. Quando você torna a atmosfera pesada num lugar, aquilo automaticamente afasta as pessoas. E o próprio Deus não consegue se aproximar da sua igreja quando Ele quer estar perto, porque ela se reveste de um outro espírito, uma outra natureza. E a Bíblia está dizendo para nós em Colossenses 3 aqui, revesti-vos, pois como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Gostaria que o irmão baixasse um bocadinho o fundo, só um pouquinho, hein? De benignidade, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, ele diz revestidos, há um ato ali de entrega, há um desejo, certo? De querer ter expressado aquela natureza, há algum tipo de orientação. Você não produz os frutos do Espírito de uma forma inconsciente. Você é o que é pela graça de Deus, porque Deus te dá uma natureza diferente. Mas você precisa alimentar esse homem interior com a palavra. A fé só se alimenta da palavra. E você precisa agir de forma consciente. Não deixar que o seu inconsciente ou as suas emoções, veja, moldem o seu comportamento. O cristão não age por emoções. Todos somos seres emocionais, mas o cristão tem que agir sob uma condução, porque se sente movido a algo, porque tem uma inspiração para fazer algo, independentemente do seu estado de espírito, se você está alegre ou triste. Jesus não queria ir a Jerusalém para morrer, mas tinha de ir. A Bíblia diz que quando ele chegou ao Golgotá, ele se entristeceu e disse: a minha alma está triste até a morte. Mas me diga se as palavras dele, porque ele estava triste, não estavam inspiradas. Se não estivesse, não estaria escrito. Os próprios apóstolos lembravam, narraram o que aconteceu nas vésperas da morte do Senhor Jesus. E naqueles momentos de maior fraqueza, foi quando eles viram Deus. Eles chegaram a dizer: olha, agora tu falas abertamente, já não nos falas por parábolas. Porque ele estava falando com eles como se estivesse falando com amigos. E é isso que Deus nos chamou, amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Abraão era humilde. Abraão era capaz de abandonar todo o seu raciocínio, toda a sua religião pagã, todo o seu intelecto, do que ele havia aprendido, cultivado, de conhecimento, na sua experiência em Ur dos Caldeus, para seguir algo que estava dirigindo ele, e que se foi vindicando no decorrer da sua caminhada. Deus teve que aparecer para Abraão e declarar para ele que ele era este grande eu sou. Lhe fez promessas, falou do seu povo, falou da escravidão de Israel, e Abraão sempre estava rendendo o seu direito. Abraão era um cordeiro. Abraão era uma pessoa que foi chamado amigo de Deus. Pela primeira vez que você ouve falar sobre Deus ter amigo, foi chamado Abraão. Foi chamado amigo de Deus. Então veja, porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Quando nós cremos em Deus, que é a palavra, isso nos é imputado como justiça. E a nossa justiça, a nossa justiça não é o que a gente faz para as pessoas, não é as obras que você faz de bem para as pessoas. A nossa justiça é a palavra de Deus, é quando você aceita a obra de Deus, o que Ele tem prometido e que te justifica. Então nós somos justificados por quê? Pela fé. Mas que fé é essa? Paulo disse em Romanos 5, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus é o que nos traz essa reconciliação. Mas porém, o que é justificado pela fé? Que fé que você tem que te justifica? Hoje você afirmar: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Qual católico não crê nisso? Qual protestante não afirma a mesma coisa? Porém eles negam a mensagem da hora, a mensagem dos selos, no dia em que o Filho do Homem tinha que se revelar através da sua noiva palavra. Então não basta você afirmar as coisas pela letra, senão você vai ficar aí pensando que tem salvação, porque você não é humilde, você não se reveste de humildade para aprender, você não se torna igual a criança. Jesus disse que se você e eu não nos convertermos como crianças, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Agora, quando você entra nesse reino, quando nós entramos, que tipo de natureza você expressa? Tem que ser a natureza do que é naquele reino, o pai de família. O pai de família é a humildade encarnada, é Deus em simplicidade, Deus ocultado e revelado em simplicidade. Nunca se fez alguma coisa superior, nunca tratou com os seus semelhantes de modos a fazê-los sentir inferiorizados. Veja, o pai de família, o próprio Criador,
E quando alguém o chamou de bom, ele disse: por que me chamais de bom? Se não há ninguém bom senão Deus. Jesus não deu glória à carne, deu glória ao Espírito. Porque ele disse: o Espírito é o que vivifica. E nós temos que aprender a glorificar o que é espiritual, o que é Deus. Porque o homem, igual a qualquer outro homem, todos somos falhos. Você vai dizer: mas este tem virtudes, mas este é digno, Cristo é digno. Nenhum de nós tem virtudes, nenhum de nós merece alguma coisa. Todos nós somos chamados a crer na sua palavra. Estou falando sobre a fé, não é sobre ofício ministerial. Estou falando sobre sermos o que somos, cristãos. É por graça eletiva. Ele é quem nos chamou. E Ele deseja que nós andemos como Ele andou, para que através desse amor e dedicação à sua palavra, o mundo possa ver que somos seus discípulos. Quando nós nos amamos uns aos outros, as pessoas podem ver que somos discípulos da palavra, discípulos de Cristo. Mas como você vai amar o que não é da sua natureza? Como você vai amar se você não muda a sua natureza? Como você saberá amar se primeiramente você não se tornar humilde? O amor expressa humildade, irmãos. O amor não expressa arrogância. O amor, que você vai ler a Bíblia em Coríntios 13, falando: o amor tudo suporta. Mas ainda assim não significa que o amor não seja algo que saiba o que é. Você tem que saber primeiramente o que é, que você é. Quando você é o amor de Cristo, veja, Deus amou o mundo, então nós somos o que Deus ama. Deus amou a sua noiva, Cristo amou, e Ele desejou uma igreja que pudesse segui-lo, que pudesse caminhar com Ele. Porque não podemos ser como Ele é para nós, amor. Você fala, pedra de coroa, os selos, é o amor divino. É Cristo vindo na forma da palavra revelada para poder selar-nos dentro do seu reino, selar-nos com a sua fé, selar-nos com a revelação de si mesmo, na era em que Ele vem na pedra de coroa e está clamando a sua noiva graça, graça. A Bíblia diz: clamai graça, graça a ela. A pedra de coroa vem com aclamação, chamando-nos de agraciados. Sabe o que é isso, irmão? O que é agraciada? Amor. Quando você chama ela amor, ela é a sua agraciada, ela é a sua escolhida, ela é a sua eleita. Cristo tem uma eleita, uma senhora eleita, uma senhora amada, uma senhora graciosa, Senhora Graça, uma senhora chamada Graça, porém ela leva o seu nome. Ela não é chamada jesuíta, ela não é chamada cristã apenas, ela é a Senhora Graça, porque ela é o amor dele, e ela é chamada, diz Malbrana, pelo nome dele. A noiva é chamada pelo nome dele. Você diz sim, o nome Jesus. O nome Jesus mudou faz 2000 anos. Vai ler o primeiro selo, 283. O irmão Brana diz que o nome de Jesus já mudou há 2000 anos. Você quer Bíblia? Filipenses 2, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E porque ele se humilhou, ele não se revestiu de orgulho, ele não se revestiu de arrogância, Jesus se revestiu de humildade. E porque ele se humilhou, Deus o exaltou, ou seja, o Espírito que estava nele o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que a este nome que ele recebeu, todo joelho se dobre, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não basta se escrever Jesus Cristo é o Senhor, mas ele não governa aquele lugar, aquelas pessoas, porque ali não há humildade para admitir o que ele é, não há humildade para receber o que ele envia, não há humildade para comer o que ele dá como alimento neste dia. Ele nos deu a sua palavra para crermos e seguirmos, e as pessoas não são humildes para reconhecer o que é o alimento espiritual provido em seu devido tempo. As pessoas não são humildes para reconhecer que a mensagem já tem sido interpretada. Não são humildes para reconhecer Deus como sendo o seu próprio intérprete. Tem que reconhecer quem é que interpreta a sua própria palavra. Quando ele disse haja luz, irmão Brando ensina isso, ele próprio, Deus mesmo interpretou, a luz apareceu, e a luz era ele. Uma virgem conceberá, ele mesmo fez a virgem conceber. Quando ele disse, João vai ao anjo, toma o livrinho, come-o, ele mesmo interpreta a sua palavra.
O profeta do Novo Testamento fez isso. Comeu o livrinho. Mas as pessoas não se revestem de humildade. Por que eu cito estas coisas? Porque você não vê humildade em homens que querem suplantar a revelação completa de Jesus Cristo na noiva. Quem é esta noiva? É a noiva que une com o Filho do Homem. Provando sua palavra, diz 36. Uniu com a palavra, provou que o Espírito Santo foi velado nela, porém tão cheio de humildade. O nosso irmão Brando, mostrando-nos que não há nenhum grande entre nós, só há um grande, o Senhor Jesus Cristo é este grande. O Senhor é o seu nome, o Senhor Jesus é o grande, aquele que deseja ser Pai para nós, Rei, Senhor, Deus, aleluia. Tudo em todos, como diz São Paulo, o tudo em todos, Cristo. Ele quer ser, ele precisa de filhos humildes, não filhos que se exaltem com frequência, que constantemente, veja, estão tentando abafar um ao outro. Cristo é a prova de que Deus é mais do que o homem. Cristo, a palavra ungida, provou ser tudo que a Bíblia disse que ele era, e todavia quando foi confrontado ele nunca revidou. Quando ele foi machucado ele nunca foi atrás de dar um soco. Ele nunca mostrou uma natureza contrária, porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca, diz a Bíblia. Isso é o que nós precisamos entender. Não é o quanto você reclama do fulano ou beltrano para as pessoas, não é o quanto você fala dos erros de fulano. Irmão Brando diz: fale o bem, fale o que a pessoa te fez de bem. É o quanto você pode mostrar humildade para que Cristo te exalte. E essa exaltação não é de colocar em cima de ninguém, é Cristo te reconhecer, te abençoar, porque Ele quer te abençoar, porque Ele prometeu que o faria. E muitas das vezes as bênçãos que Deus dá não é da forma como nós esperamos, mas Ele sempre cumpre a sua palavra. Então nós precisamos entender que ser humilde para Deus, esse é grande. Quando você se torna simples, pequeno, quando você se faz, veja, menor do que o outro, quando você tem um sentimento de elevar o outro e não a si mesmo, Cristo é exaltado. Não é exaltar ou elevar porque você quer bajular, porque você tem que exaltar a Cristo, mas é aquele reconhecimento sincero do que fulano é melhor do que eu nisso ou aquilo. Ou seja, tem coisas que nós achamos tão capazes, tão bem formatados, tão talhados para o serviço, que não tem espaço para mais ninguém fazer melhor do que nós. Mas quando Cristo veio fazer o que Ele fez, até mesmo a sua oração foi um paradoxo. Ali no Calvário, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Parecia que havia outro que podia fazer o que Ele podia, o que Ele estava fazendo. Parecia que havia outro que podia oferecer-se em nosso lugar. Todavia, não o que eu quero. Você disse sim, ele estava com medo, era na angústia e tal, mas aquilo expressava humildade, aquilo expressava que o próprio Cordeiro, aquele que era o insubstituível, aquele que ninguém mais poderia ocupar o seu lugar, como sacerdote, cada vez em cada ano na lei, tinha que entrar um novo sacerdócio em cada ano, mas ali estava um que ninguém podia tomar o seu lugar, nenhum outro cordeiro podia morrer a não ser ele. Amém. Nenhuma outra pessoa podia sangrar ao ponto de salvar seu semelhante. Aleluia. E ele estava dizendo: Pai, se possível. Não era covardia, porque ele foi o mais corajoso de todos os homens. Amém. Ele enfrentou todos os demônios do inferno, enfrentou a morte, a renúncia de todos os seus compatriotas, foi exposto nu no madeiro, para que nós pudéssemos receber a sua justiça, amém, sermos a sua sabedoria, aleluia, sermos a sua noiva, sermos o reflexo da sua glória. Porém ele diz: se possível, passa de mim este cálice, todavia não o que eu quero, mas seja como tu queres. Amém. Sabe o que é aquilo? Era um homem revestido de humildade. Amém. A grandeza humilha a si mesma, diz irmão Brando. Amém. Cristo humilhando-se a si mesmo para que nós pudéssemos ter a oportunidade de assentar ao seu lado, assentar no seu trono, como ele disse: quem vencer assentará comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E hoje nós somos exatamente essa noiva. Juntamente com Malaquias 4, você faz parte dessa noiva que é parte, veja, que são parte desses súditos redimidos. Amém. Mas Deus requer humildade, Deus deseja humildade. Veja, o próprio Deus se refletiu, se representou no Cordeiro. Ele foi chamado Cordeiro de Deus que tira, não que tirará, que tirou, que havia de tirar, mas que tira. Cada vez que há alguém que precisa de salvação, Ele já salvou. Ele já tira aquilo. Aquilo é para nós. Você pode crer na obra expiatória do Calvário. Hoje mesmo, você ainda crê. Quando você recebe a fé de Malaquias 4, a primeira coisa que isso faz é te levar de volta ao Calvário. Te leva de volta a Atos 2,38, onde você tem que ser humilde e reconhecer que não há nenhuma maneira de você receber perdão a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Não há nenhuma maneira de você receber purificação dos seus pecados a não ser através do sangue que foi derramado ali. E não há nenhuma maneira de você receber o Espírito Santo hoje a não ser através da fé que Ele tem provido para o dia que nós temos hoje. Nós temos que receber a fé que tem sido restaurada, tem sido revelada. E para isso requer humildade, para entender que Deus só fala com o homem. Quem é esse homem? Um homem de sua escolha, um homem predestinado para revelar a mente de Deus, conforme Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus só fala através de profetas. Deus não fala individualmente conosco como nos apetece. Ele fala através de profetas. Ele revela a sua palavra ao profeta. O profeta vai e fala ao povo, e você crê, porque aquele homem é escolhido. Sabe o que requer isso? Humildade. Você tem que ser humilde ao lado de um profeta. Você tem que se revestir de humildade para que ele possa te abençoar e você possa ser considerado amigo de profeta. Mas não um profeta que queira ser um oferecido, mas um profeta vindicado, um profeta com escritura, um profeta que tenha promessa bíblica. Muitos querem ser profetas, muitos. Porém, é um profeta vindicado nesta era. E o que ele recebeu da parte de Deus, ele nos entregou. E o próprio Deus hoje é profeta. Você sabia? O próprio Deus é o profeta do dia. É o Espírito Santo. Mas quantos podem reconhecer na palavra revelada o profeta vindicado, o profeta da hora? O profeta, o qual não pode ter substituto. É falta de humildade, não falta alguma coisa. Nós temos que entender. Veja, quando Deus fala algo e Ele manifesta aquilo prova em primeira mão que aquela é a interpretação correta. Amém. Nós tentamos explicar, mas há uma explicação correta do que Deus diz. Eu quero tomar aqui uma base. A igreja e sua condição. Deixa eu falar um pouquinho para vocês por 10 ou 15 minutos. Amém. Né? Irmão Brana, na mensagem à igreja e sua condição, depois que ele menciona no parágrafo 26, ele diz que Deus, Ele mesmo, veja, quando ele enviou o tempo de Noé, né? Noé abriu a arca, a primeira coisa que ele fez sair ali são aqueles dois animais, o corvo e a pomba, não é? Mas ele disse que a pomba não tem fel, a pomba não tem amargura, não tem como ela digerir um alimento, veja, que apodrece. Não tem como ela digerir carne, não. Ou carne apodrecida, não, igual corvo, qualquer coisa, é o grão e a carne. Então nós só podemos nos alimentar da palavra que Deus provê para o dia. Irmão Brando diz no parágrafo 29, assim que um hipócrita, um homem, pode ser um hipócrita e comer ambas as coisas espirituais e coisas boas e coisas más. Tem pessoas que não sabem o que é o genuíno alimento. Come as coisas boas de Deus e come as coisas do mundo. Come a teologia pentecostal e come a mensagem do sétimo anjo. Tudo serve, porque não tem constituição para rejeitar o que é amargo, o que é desnecessário. Veja, quando você vê um sujeito que pode ir para a dança, sair beber, sair viver pecado, volta para a igreja,
possivelmente grita simplesmente tanto quanto um santo. O que é isto? Ele é um carniceiro. Ele pode comer tanto as coisas podres como as coisas boas. Porém, o verdadeiro cristão já não pode tolerar aquelas coisas más, pois ele tem passado da morte para a vida. Imediatamente isso condenaria, portanto, os próprios pensamentos disto, até o ponto em que isto condenaria, até que ele virasse a sua face e se afastasse. Olha que quadro! Quando você e eu sabemos que não vivemos o tipo correto de vida, para que gritar tão alto? Você grita estridente nas redes sociais e faz publicações atacando fulano e beltrano, chamando de hipócrita, dando indiretas e coices como faz um mulo. Mas o que deveríamos fazer? Se nós percebermos alguma coisa que o irmão ou a irmã faz, o que você vê o seu pastor fazendo, você devia tentar imitar, se está de acordo com a palavra. Vá ao seu quarto de oração, ore por aquela pessoa, ore por aquele irmão, por aquele sujeito. É assim que fazem os cristãos, que são humildes, que sabem que receberam esta palavra, esta fé de Malaquias 4 por graça soberana. Não é ficar postando e mostrando que você é muito bom para ser verdade. Você é bom demais para ser verdade. Você é o tal, você é a tal, você é aquela pessoa que todo mundo deveria admirar e elogiar. Não, nós não somos nada. Nós não temos direitos. Nós não estamos querendo aparecer. Nós queremos que Cristo apareça, que as pessoas olhem em nós e vejam algo diferente do que o mundo tem. E esse diferente é Deus, não é você se fazendo diferente. O irmão Branco diz, não é o homem se fazendo diferente, fala diferente, aí quando tem microfone à frente, age diferente, mas quando está só, quando as pessoas não estão observando, é outra coisa. Seus pensamentos falam mais alto, né? Sua atitude é outra. O que assiste já fala o que está na sua mente, o que te alimenta, o que você ouve, a sua companhia, é o que o irmão Branco ensina. Mas falta-nos humildade, porque todos queremos, de alguma forma, que alguém nos ame, que alguém nos goste. Isso está errado, irmão. Não é que você tenha que procurar alguém que goste de você. Cristo já provou que te ama. Amém. Nós temos é que aceitar que a palavra, ela não vem no molde do nosso próprio pensamento. É conforme Deus pensou. E quando Deus está tentando tirar algo errado de nós, esses espíritos que a gente pega, no tempo de Irmão Branco, pegavam aqueles espíritos ao pegar revistas. Hoje as pessoas pegam espíritos na rede social, são memeiros, são pessoas que só sabem fazer piadas e parvoíce, mais nada. Não publicam coisas que edificam, é só coisas para despertar risada nos outros, para mostrar-se como engraçadinhos, querem ser os aceitáveis. As pessoas são carismáticas, são agradáveis, é porque é assim. Cômicas, é assim que são, ninguém muda o que é. Irmão Branco tinha um sentido de humor apurado, era uma pessoa agradável. Tem muita gente com um bom sentido de humor, uma pessoa bem humorada, é bom, é saudável. Você não tem que procurar ser um engraçadinho. Todo mundo, quando te vê, fica rindo, já sabe, vai falar uma parvoíce. Não, nós somos cristãos, nós não somos comediantes. Não vimos aqui para tornar o dia melhor para esse ou aquele porque dissemos alguma coisa bem humorada. Não. Nós estamos aqui tratando os assuntos da nossa alma. Amém. Estamos aqui colocando a nossa casa em ordem, porque teremos que encontrar com o Senhor. Amém. Então escolha bem a sua companhia, escolha bem aquilo que te influencia, aquilo que você assiste. Escolha bem, para que você possa dar um bom testemunho, que as pessoas ao olharem você vejam algo que o mundo não tem como oferecer, não tem como mostrar humildade, não tem como se humilhar. A Bíblia diz aos filhos, não diz aos pagãos, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Isso é só para eleitos, é só para cristãos, que se humilha a Deus, não se humilha ao homem. Você vê o católico que se humilha ao ídolo, você vê o pagão, ele vai e se humilha perante uma mulher pregadora. Quando você coloca essa frente uma mulher pastora, independentemente de como ela estiver vestida, com cabelo comprido ou cortado, com saia curta ou comprida, de calça ou com avental, não importa. Porém, aquilo não é a palavra, as pessoas querem se fazer humildes perante aquela pessoa, aquela expressão que aparentemente parece humilde, mas aos olhos de Deus é uma arrogância, um ataque à sua palavra. Nós temos que entender que Deus não vê como o homem vê, e Deus está desejando em pessoas humildes. Hein? Olha aqui o parágrafo 30, irmão Brana, a primeira vez
Foi a primeira vez que ele tocou um cordeiro que estava indefeso, emaranhado ali, e os corvos teriam vindo tirando seus olhos. E a primeira vez que o Brando encosta para ele, segura-o, levanta-o, e o cordeirinho estava simplesmente querendo ser conduzido. Irmão Brando, ele conta esse testemunho aqui nessa mensagem, a igreja sua condição. A igreja sua condição. Irmão Brando diz, a primeira vez, talvez, que um ser humano tivesse alguma vez posto suas mãos sobre ele, porém ele foi dócil. Ele estava desejando ser guiado. Ele estava desejando ser ajudado. Eu espero que você veja isto. Ele não estava desejando tentar resistir, ou dar um coice, ou morder. Os cordeiros não dão coices, eles não mordem. Eles somente se humilham a si mesmos. E este companheirinho, eu apanhei, o pus ali com o restante das ovelhas. Nos poucos minutos a sua mamãe o encontrou. Quão feliz ele estava agora, quão típico isso é do Cordeiro de Deus, não é? Então isso são coisas boas, não é? Então veja o 32, aleluia. Você sabe, 31, você sabe onde eles vão matar ovelhas? Vocês sabem o que guia a ovelha até o cepo mortal? É um bode. Porém o bode guiará a ovelha exatamente até a rampa do matadouro. E então, ao mesmo tempo que ele faz a ovelha subir a rampa, então ele pulará fora. Quantos já foram ao matadouro? Você já viu quando pega um bode para levá-lo para a chacina? Como ele berra. Aí pega aquele cordeiro, na hora que amarram os seus bracinhos, suas patas, e o dependuram, talvez, ou jogam numa pedra. Olha, os tendem ali, ele está quieto. O cordeiro está sempre desejoso de ceder os seus direitos. Quando aparam, quando aparam os seus pelos, ele não está dando coices. Eu já vi a matarem cordeiro. Não é como um cabrito, não é como um porco que guincha, grita, porque ele acha que tem um direito. E quando Cristo está tentando tirar a nossa vida para colocar a dele, a natureza dele, talvez o que nós fazemos, guinchamos. Nós saímos por aí falando, caluniando, difamando, dizendo que somos algo, que não fomos reconhecidos como aquilo que nós devemos ser. Isso prova que a natureza não é a de Cristo. A palavra diz que Cristo, veja, ele humilhou-se a si mesmo até a morte. Então talvez você seja um incompreendido a vida toda, mas se Deus estiver com você e você estiver correto com a palavra, isso é o que importa. Não é conquistar os louvores do mundo a custo, muitas vezes, porque a pressão que hoje se sofre é que as pessoas querem ser reconhecidas, e quando alguma coisa parece que difama ou mancha o seu nome, eles querem a todo custo se limpar. Eles querem provar que eles são outro tipo de pessoa. Não, você tem direito a se defender, porém nunca perca o seu tempo com pessoas que já têm uma opinião formada a seu respeito. Nunca perca. Você vai ver que aquilo não vai mudar nada para eles. Então não importa o que você tente dizer a eles, eles já sabem o que você é. Na opinião deles, olha os que disseram que Jesus tinha que morrer. Quem podia impedir Jesus de morrer perante eles? Crucificam. Não merece morrer. Então não, o próprio Deus foi rejeitado. Como eu não seria rejeitado? Como você não seria rejeitado? Como você não sofreria injustiças familiares, injustiças no trabalho, injustiças na igreja? Mas se é injustiça, mas se não é injustiça, por que não ser revestido de humildade? Nós só temos que reclamar, orar, pedir e fazer as pazes. Se há uma injustiça, aí tudo bem. Mas se não há uma injustiça, por que as pessoas fazem tanta confusão? São suas naturezas. Irmão Brana, parágrafo 33. Não quero amassá-los muito, eu apenas pensei em tocar um pouquinho sobre esse aspecto do cordeiro. Amém. Um cordeiro é tão dócil que ele pode ser guiado. E essa é a razão pela qual Deus representou a Cristo como cordeiro e ele mesmo como a pomba. Aleluia. Amém. E no dia que João batizou a Jesus no Rio Jordão, um dos maiores eventos que alguma vez tinha tomado lugar aconteceu exatamente ali. Note quão maravilhoso. O cordeiro, o mais manso de todas as criaturas da terra. Amém. Nós esquecemos essa lição fundamental sobre o novo nascimento. Nós esquecemos que o novo nascimento produz uma mudança, produz humildade,
Produz uma pessoa, veja, dirigível. Amém. Não estamos falando sobre dirigir pastores, membros, ministros, não, membros. O pastor tem que ser um cordeiro antes de mais, tem que ser uma ovelha. Amém. O membro tem que ser uma ovelha. Nós não podemos pensar que o pastor é o que tem a sagacidade e que o membro é a ovelha. O pastor tem que ser ovelha, a palavra, tem que ser um cordeiro. Cristo era o cabeça e ele foi cordeiro. Como nós temos tantos líderes hoje que querem ser cabeça, sem ter condições de se humilharem debaixo da potente mão da palavra. O que a palavra tem feito, tem revelado, tem vindicado. Eles nunca cedem os seus pensamentos e as suas opiniões. Eles criam um quadro distorcido do que é a manifestação de Cristo nos dias da noiva. Colocam o sétimo anjo no prisma como sendo esposo, sendo a palavra revelada, e uma noiva parte do sétimo anjo. Sabe o que faz isso, irmão? Falta de ter a humildade de reconhecer Deus no dia em que nós vivemos. Deus que cumpriu a palavra, escolheu a sua noiva. O irmão Branco pregou escolhendo. Amém. E ainda há uma seleção nesse dia em que estamos vivendo, mas o próprio Deus é quem escolhe. Amém. Não é você que tem que escolher, não sou eu. E da mesma forma o próprio Deus escolheu a sua noiva durante as eras. Amém. Ajuntou cada membro desta noiva, e agora no tempo do último eleito, a coisa tem sido revelada. Cristo tem se dado a conhecer a sua noiva. A noiva é chamada pelo nome dele. A gente sempre toca aí. Então veja, esta é a única maneira que a pomba deveria alguma vez vir sobre o cordeiro. Quando a pomba desceu, João viu a Jesus e ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E João disse: eu testifico, vi o Espírito de Deus como uma pomba descendo e repousando sobre ele. Aleluia, aí está você, a pomba e o cordeiro unidos. Isso é quando Deus e o homem se tornaram um. Isso é quando o céu e a terra abraçaram ao outro. Aleluia. Isso é quando Deus foi feito carne e trouxe isso. Isso é quando Deus desceu na forma de espírito e foi feito um homem e habitou entre nós. Isso é quando toda a eternidade abraçou simultaneamente. Isso é quando a raça humana caída do povo de Adão e Deus Jeová e todos os anjos vieram juntos. Quando Deus e o homem foram feitos um. Nesse grande memorial dia quando João batizou Jesus. Aleluia. Agora, e se eles houvessem sido um lobo, o doce arrulhado da pomba nunca teria sido capaz de suportar ao lado do lobo. Aleluia. O Brando, ele conta como ele ia lá no cemitério depois que ele perdeu sua esposa, e ele ouvia aquele arrulhar de pomba, e ele dizia, parecia para ele no início, sabe, ele achava que aquilo era o espírito da sua filha que vinha comunicar com ele, porque é algo que acalma, que relaxa, é algo tão manso. Veja, a pomba, a sua natureza coincide com a natureza do cordeiro. E o cordeiro deseja encontrar em nós uma natureza que cede seus direitos. Aleluia. 36. Eu pensei. Oh, que coisa. A irmã Branda fala das pombas, como elas se amam. Você já leu isso aqui? Isso é maravilhoso. Amém. Outro dia ali na casa do irmão Cox, estou no 35, a igreja da Comissão. Eu não vou poder ler tudo, mas aqui eu vou bater só em 4 ou 5 parágrafos e terminamos. Outro dia ali na casa do irmão Cox, uma velha mãe pomba tinha 2 bebezinhos. Você já teve pomba em sua casa? Eu já tive. Como elas são amáveis, certo? E eles chocaram exatamente em cima, no alto da construção, assim que os gatos não poderiam pegá-los. E a velha pomba mãe os alimentava. Então ela descia os tomava e os levantava na árvore. Eles pousavam ali com seus pescoços envoltos um do outro e arrulhavam e se amavam durante o dia todo. 2 pequeninos, dóceis, bebês pombas. E eu pensei de como Deus, a pomba é um pássaro tão amoroso, e a pomba, Deus desejando amar os seus seres humanos. Amém. Deus deseja ser amado. Sabe o que Deus quer? Te amar. E Ele deseja ser amado. Amém. Deus deseja te amar. Deus amou ao mundo. É o parágrafo, versículo da Bíblia mais falado desde há quase 2 mil anos atrás. Parece que o povo todo sabe esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. O que é aquele Filho? Aquele é o amor de Deus, é o amor, é o coração de Deus expressado, é o melhor de Deus. Não é que Deus tenha algo pior,
Então é o seu amor, veja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o Senhor. Então Deus, desejando ser amado, Ele tinha algo, fazer alguma coisa digna de amar. O que Ele fez? Veja, Ele tinha que fazer algo dócil como Ele mesmo. Ele tinha que fazer algo que pudesse ser amado. Ele tinha que fazer algo de sua própria natureza. Você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. Deus, desejando ser amado, Ele tinha que fazer algo da sua natureza. O que fere, o que traz divórcios e incompatibilidades de natureza. O que traz divórcio entre Cristo e a Laodiceia, quando Ele encontra nela uma natureza que não é a natureza compatível com a dele. Ele desejava uma noiva. E Cristo tem achado uma noiva que é da sua natureza. O irmão Branham diz: você não poderia amar nada que não fosse de sua própria natureza. O amoroso tem que se unificar com o amor. Um marido e uma esposa têm que amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. Sabe o que? Não, o marido ama. Não, na Bíblia está escrito: o marido ama, a mulher reverencia, então eu não tenho que amar coisa nenhuma. Não, mas ele está falando que a mulher deve amar também. Então é preciso não criar certos padrões ali e basear naquilo para justificar as suas próprias falhas. Hein? A família tem que amar um ao outro. Se eles alguma vez vencem as dificuldades, alguma coisa para ser amada, você busca em todo lugar encontrar uma moça para ser a sua esposa, que você ame. Ela busca encontrar um marido que ela possa amar. E Deus busca tentando encontrar uma alma que Ele possa amar. Desta forma, Ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Se esse cordeiro, num minuto, em algum dia se revestisse da natureza de um lobo raivoso, essa pomba teria alçado seu voo imediatamente, teria sido. Então veja bem, Cristo, a pomba, certo? A natureza que Ele mesmo expressou quando Ele estava na terra, o cordeiro e o espírito da pomba, aquela natureza conjugável. Então nós sempre devemos procurar de Deus a natureza correspondente à mensagem na qual estamos. Qual era a natureza que você via no irmão Branham? Não era aquilo de menosprezar fulano, beltrano, não. Como muitas das vezes nós pensamos que abaixar alguém é tornar-nos especiais. Não é isso. Nunca pense que você, por falar de alguém, você se torna melhor do que essa pessoa. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas Deus está procurando humildade. Revista-se de humildade. Pensa a Deus, irmão, que te faça humilde. Talvez a sua natureza não tenha uma tendência para isso. Mas nós estamos falando de uma natureza humana e uma humildade fabricada. Estamos falando de uma natureza de Deus mesmo em nós, para poder nos fazer viver a palavra. Assim como Branham teve uma natureza dada por Deus, correspondente ao ministério e à hora, e para representar esta noivinha de Cristo que se submete à palavra. Cristo deseja ser amado. Cristo quer ser amado por você. Ele quer encontrar alguém que o ame. O que é Cristo? A palavra revelada. Não alguém que apenas fale dele, mas alguém que viva com ele, alguém que cuide dele, alguém que possa, veja, apresentá-lo para as outras pessoas com orgulho, aspas, com orgulho, com a satisfação de que ele é o seu amado, alguém que não se envergonha de estar ao lado dele, alguém que não menospreza quando está perante pessoas supostamente que também são importantes. Você viu? Cristo é sempre uma pessoa humilde. Quando você quer ver um cristão, a característica desse cristão será a humildade, porque ele pode humilhar a si mesmo, ele pode anular a si mesmo para que Cristo seja visto. Então Cristo ser o grande ali, o grande sujeito. Todas as minhas conquistas e realizações eu atribuo a Jesus Cristo. O que a gente faz, o que a gente consegue, é graças ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz quando diz: em tudo dai graça. Está falando para pessoas que já têm que reconhecer de onde vêm todas as suas dádivas. Eu consegui, as pessoas falam da boca para fora, graças a Deus, mas no pensamento deles, graças ao que eu sou, graças ao que eu faço, graças à minha capacidade intelectual, graças à minha habilidade oral, graças ao meu dom, graças ao meu diploma. Não, é graças a Ele, porque sem Ele
nada do que foi feito se fez. Amém. Amém? Então deixa-me terminar, irmãos, mas somente deixar esse pensamento em 41 agora. É uma outra coisa que o cordeiro é. O cordeiro está desejando submeter os seus direitos. Deus deseja que nós sejamos cordeiros, porém há muitas vezes que nós não desejamos submeter os nossos direitos, ceder os nossos direitos. Muitos de vocês dizem: bem, eu tenho direito, irmão Brano. Isso é verdade, porém está você desejando ceder os seus direitos. Para quem que as pessoas cedem os seus direitos? Para as suas igrejas. Não, ceda a palavra, ceda os seus direitos a Cristo, por causa de Cristo, não por causa do pastor, por causa do pregador, porque tal fulano me disse que eu tenho que ceder meus direitos, mas por causa da palavra. É aí que você cede, é aí que você se humilha, é aí que você se rende, para que ele possa ter a primazia, o destaque, para que pessoas possam vê-lo. É isso que faz com que nós nos humilhemos, é para que Cristo seja visto, e é isso que Cristo está tentando. Quando aquela mulher veio, aquela pecadora, e ungiu os pés de Jesus, ele não estava olhando para a sua aparência, ele não estava olhando para a sua velha prática, mas porque ela, independentemente do seu passado, ela podia humilhar-se diante daquela pessoa, o Senhor Jesus. E todos nós temos que saber que nós não temos que prestar homenagem a homem nenhum. Nenhum de nós tem que prestar vassalagem a homem nenhum. Não há nenhum homem grande. Mas você e eu temos que prestar homenagem à pessoa do Senhor Jesus. Amém? E reconhecê-lo. Aleluia. O irmão Brando pergunta: está você desejando sacrificar os seus direitos? Mas eu tenho direito de ir a esta igreja, ir àquele lugar, e fazer isso, escolher aquilo. Está você desejando sacrificar os seus direitos para que Deus possa lhe guiar? Esse aqui é o problema das nossas igrejas hoje, na grande maioria, que a mansidão do Cordeiro de Deus, nós estamos supostos a sermos cordeiros. Pergunto para as irmãzinhas se querem ser cordeiras, se querem ser esposas, elas querem ser mulher de alguém, mas estão elas dispostas a serem cordeirinhas, serem conduzidas? Elas não querem ser conduzidas, elas querem conduzir os maridos muitas das vezes, hein? Essa é a razão que tão louco que nós tomamos essa atitude. Como o irmão Branco está dizendo aí, nós estamos dispostos a ser tudo menos cordeiro. Irmão fulano, irmã fulano, não, nem vou para a igreja, Deus me livre. Ouvi aquele pastor, Deus me livre. Ela não é cordeira. Ele não é cordeiro, como vai suportar a correção da palavra? Não é arrogância pastoral, mas a correção da palavra. Não se sujeita. Essa é a razão que tão logo que nós tomamos essa atitude, a pomba do Espírito Santo alça o seu voo e parte. Aí você vai falar sobre hinos bons, vai dizer que Deus é amor, mas você o desprezou no dia da sua visitação, no dia da graça, você não reconheceu, hein? Como Deus pode olhar em você e ver um cordeiro, se a sua atitude, o seu rosnado de lobo? Se o Cordeiro de Deus houvesse feito mais simples rosnado como um lobo, ou houvesse feito ao contrário, o que a dócil pomba houvesse permitido, a pomba teria tomado seu voo, ela teria partido num minuto. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Só mais um parágrafo. Essa é a razão hoje que nós estamos nos perguntando. Isso é 43. Qual é o problema com a igreja pentecostal? Isso é porque nós temos nos revestido de uma natureza diferente. Hoje parece que o problema da igreja pentecostal é o problema da igreja branamita, igreja da mensagem. A natureza, você começa a ouvir um pregador, começa a ouvir alguém que tem uma convicção e ele só quer falar, certo? Ele só quer dar. Ele não está disposto a elevar nada, a reconsiderar nada. Numa conversa, ele não está aberto a aprender nada mais, já sabe tudo. É simplesmente assim. A atitude das pessoas, veja, é exatamente a mesma atitude dos pentecostais. Sabe o que o pentecostal faz originalmente? Ele quer converter um metodista em pentecostal. Cada um deles quer converter um no outro, porque eles não são humildes. Será que você aprova? Não, sou nada, irmão. Eu estou querendo me humilhar também. Nós queremos nos humilhar como o irmão Branda se humilhou e elevou o Senhor Jesus Cristo. Era o esposo que ele elevava, não a si mesmo. Não tente fazer de irmão Branda algo que ele não é. Ele elevou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é os selos revelados, é a palavra, é a coluna de fogo.
Então nós queremos nos tornar humildes. O irmão Brando diz, essa é a razão hoje que nós estamos nos perguntando, qual é o problema com a igreja pentecostal? Isso é porque nós temos nos revestido de uma natureza diferente. Você vê um irmãozinho, um obreiro, aí depois ele é colocado numa posição, por vezes ele não continua sendo humilde. Você vê irmãozinhos, nós vemos isso muitas das vezes em ministérios locais, e começam humildemente, aí depois que ele reúne um grupo, ele deixa de ser mais aqui. São poucos que continuam elevando o Senhor Jesus, servindo o povo com a distinção. Parece que te suplica para vir para a igreja. Você já notou como Deus trata com pessoas humildes e abençoa e dá o seu favor em lugares que as pessoas não veem nenhum destaque? Aí ele se revela, aí ele mostra o seu amor, aí ele traz uma mudança, aí ele mostra o verdadeiro cristianismo, uma prática correta do cristianismo, pessoas que vivem umas para as outras, que se amam de forma incondicional, que se perdoam, que se suportam e que estão levando a carga uns dos outros, porque percebem que estão caminhando nesta terra e um dia todos teremos que comparecer perante o Senhor. Mas pegue esses lugares que se tornaram grandes, onde uma vez o pregador foi humilde, e porque houve um aumento de número de crentes, porque houve um aumento de número nas suas finanças, automaticamente ele quer dominar o seu semelhante. Automaticamente ele julga que tem uma voz nacional. Automaticamente ele julga que tem uma voz mundial. Sabe por quê, irmão? Porque ele se apartou do companheirinho chamado Espírito Santo. Aquela voz mansa e delicada que falava com Elias era a voz do Espírito Santo, e ela fala da sua consciência. As pessoas não escutam mais a consciência. Tenho nada que ouvir. Talvez que o fulano disse o certo, mas tenho nada que ouvir fulano. Ele não sabe nada. É um crentezinho. É ali onde nós começamos a pecar, começamos a cair, quando a arrogância se torna a nossa marca, sabe? Então, veja, sempre o homem que se humilha é o que Deus exalta. Mas o homem que se humilha perante os outros, para os outros pisarem, não, o homem que se humilha perante a palavra. Jesus era o companheirinho mais humilde. Você já viu ele à frente dos fariseus? Era indomável, certo? Ele não baixava para eles, mas ele era sujeito ao Pai. Amém. Tem coisa melhor? Você ouve de Moisés, o homem mais manso na face da terra, mas ele não era dobrado perante aqueles capitães disso, daquilo, aqueles líderes e cabeças. Então você tem que saber o que é humildade. Jesus era a humildade em pessoa, era a mansidão. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas quando tomava a palavra, ele era firme. Assim era o irmão Brana, assim deve ser um pregador. Mas sempre, cada um de nós deve falar exatamente o que pensa. Não fale algo que você não acredita ser verdade. Não diga que ama alguém quando você não ama aquela pessoa. Diz, vou orar pelo fulano. Mas não deixe que o Espírito Santo se afaste de você, porque você tem um espírito arrogante. Quando você ouve algo que te cai mal, como essa semana alguém disse para mim, pastor, vi aí pessoas saírem da igreja com a cara trancada, arrogantes. Saiu da igreja assim por quê? Porque não se reveste de humildade, não consegue se fazer pequeno, não consegue aprender com os outros, não consegue ceder seus direitos à palavra, não consegue reconhecer seus próprios erros, aí enche a cabeça, quase que explode, né? Nós precisamos deixar que Deus nos fale ao coração. Eu espero que Deus nos ajude, irmãos. Aleluia. Vou terminar o 43. Nós desejamos nossos direitos. Nós vamos fazer o que nós entendemos que é direito fazer. E nós nos tornamos arrogantes. Nós nos tornamos hostis. Nós nos tornamos indiferentes. Nós permitimos o temperamento entrar. Sabe o que é isso? Aí você já olha para o irmão, deixa lá. Não saúdo mais. O que? Cumprimentar? Nem pensar. Dá um like aí para o irmão. Teve essa conquista? Não, nem para isso. Deus me livre, não merece. Né? Hoje eu estava conversando com o William. Eu disse, olha, eu vou tirar o teu tablet, eu acho que você não merece esse tablet. Eu pensei, quantas coisas Deus nos dá e nós não merecemos. Pode ser que talvez o comportamento no momento não é o adequado. Mas quem disse que nós recebemos coisas por merecer? Logo aqui vem o meu pensamento, tudo que nós recebemos não é por merecimento. O que é que você tem, meu irmão, minha irmã, que você tem, que você sente que é seu?
é tudo emprestado. É tudo dele. Até o corpo que você considera seu, é seu mesmo. Mas você não pode tratá-lo como somente seu. Amém? Então não permita o temperamento, a indiferença, a hostilidade entrar, mas antes permita Cristo entrar. O Hebreu chega a dizer, nós permitimos o egoísmo entrar. Amém? Aleluia. Que Deus nos ajude. Não, eu oro que Deus nos dê forças. Amém? E que possamos nos revestir com a humildade. Senhor Jesus, todo pastor tem a obrigação de trazer perante os seus irmãos a palavra que os posiciona. Tem hora que é um ensinamento profundo nas Escrituras. Tem hora, Pai, que é um posicionamento doutrinário. Tem hora, Senhor Jesus, que é apenas uma demonstração. Como São João, várias vezes, em pequenas cartas, podia escrever de formas a demonstrar: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque quem ama é de Deus, quem não ama não conhece a Deus. E nós já podemos ver, Pai, que quem não consegue praticar aquilo que ouve, falta-lhe uma experiência. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê essa experiência, esse encontro em que a nossa própria concepção cai por terra e o que nós pensamos possa ser mudado no que o Senhor diz na sua palavra. Para isso precisamos de humildade, para reconhecer, para nos humilharmos, para receber a sua palavra. E talvez, Senhor, as qualidades que o Senhor planta na vida dos seus filhinhos, nós nem podemos enxergar, porque somos muito cheios de nós mesmos. Só conseguimos ver falhas nos outros, defeitos, problemas, oportunismo, mediocridade. Muitas das vezes, Senhor Jesus, isso já expressa como nós entramos em uma tal atitude de controle humano, em que nós julgamos ser os sabichões, ser aquele que tem o controle, quando o Senhor sonda, Senhor, e vê o que nós não sabemos controlar. Não controlamos, Senhor, o nosso temperamento. Nós ferimos e magoamos aqueles que são de Cristo. Nós queremos ao Senhor para nos auxiliar, Pai, para que quando a palavra estiver saindo e nos limpando, nós possamos reconhecer: Deus, eu preciso de Ti. Curva a minha cabeça perante o Senhor. Peço ao Senhor que me limpe, Pai, que eu não seja uma pedra de tropeço para o meu irmão, que eu não seja uma pedra de tropeço para a minha irmã. Pai, que eles sejam fortalecidos no Senhor Jesus, que possam ser revestidos, Pai, com a longanimidade do Senhor, com a benignidade do Senhor, que o Teu amor que nos tem alcançado para crer nesta mensagem nos aprofunde na caminhada, que possamos, Senhor, como disse irmão Brando, enquanto vemos aquele dia se aproximando, Senhor, afivelar mais a armadura e estar mais perto um do outro, não deixar a indiferença, o egoísmo, Senhor, entrar, e Senhor, ó Deus, o Espírito Santo possa nos dominar, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, pela Sua santa palavra. Nós rogamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações e nos limpando, Pai, e que de nós possam sair as boas coisas, como disse o Senhor Jesus, que o bom homem do seu tesouro tira boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração sai as más coisas, sai a maledicência, sai a hipocrisia. E não queremos, Senhor, ser maledicentes, nem hipócritas, nem falar algo que nós não vemos, não falar algo que nós não sentimos. Nós queremos falar aquilo que somos, Pai, como Jacó disse o que era em certa feita, e o Senhor fez dele algo que ele não era, fez dele um homem honesto, fez dele um homem justo, um homem íntegro, porque ele admitiu que ele não era. Quando nós, Senhor, através de nossa própria carnalidade, queremos fabricar um cristianismo, Senhor, nós não conseguimos provar que somos de Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, pelo nosso falar e caminhar, para que possamos Te agradar. Limpa-nos e abençoa-nos, Pai. Dê-nos paciência uns com os outros, para a Tua glória, no nome do Senhor. E perdoa, Pai, as nossas faltas, pois também nós, Senhor, pecamos muitas das vezes contra nossos irmãos. Pecamos nas nossas palavras e atitudes, mas pedimos a misericórdia, Pai, tanto para nós
como para os irmãos e as irmãs, por vezes se zangam e se aborrecem, mas o Senhor sabe todas as coisas. Rendemos tudo nas tuas santas mãos, pedindo no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Com a sua cabeça inclinada, faça a sua oração antes de ir para casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão Eduardo está aí conectado, né? Deus te abençoe, o irmão do Senhor está trabalhando, mas está ali hoje com o tempo, né, nos ouvindo. Que Deus te abençoe, irmão. Deus abençoe também o irmão Maurício Meira, né, que está aí acompanhando também esta transmissão pelo Facebook. Muito obrigado, irmãos. Até domingo, se Deus quiser, no nome do Senhor.